O estudo do universo biológico mostra que a evolução produziu uma imensa diversidade de formas vivas. Existem 4 milhões de espécies de animais, vegetais, fungos, protozoários e bactérias, cujos comportamentos, morfologia e funções diferem uns dos outros. Todos os organismos vivos são constituídos de células, pequenas unidades envolvidas por membrana e preenchidas por uma solução aquosa de agentes químicos, dotadas com uma extraordinária capacidade de criar cópias de si mesmas pelo crescimento e posterior divisão. Portanto, célula é a unidade estrutural da vida, extremamente complexa, dinâmica e econômica. A célula é a menor unidade estrutural básica do ser vivo. Foi descoberta em 1667 pelo inglês Robert Hooke, que observava uma célula de cortiça, tecido vegetal morto, usando o microscópio. A partir daí, as técnicas de observação microscópicas avançaram em função de novas técnicas e aparelhos mais possantes. Pouco depois, comprovou-se que todas as células de um mesmo organismo têm o mesmo número de cromossomos. Este número é característico de cada espécie animal ou vegetal e responsável pela transmissão dos caracteres hereditários. O corpo humano tem cerca de 100 trilhões de células. Enquanto as células podem ser componentes de seres vivos maiores, nada, a não ser uma célula, poderá ser chamado de vivo. Os vírus, por exemplo, contêm alguns ou até o mesmo tipo de moléculas celulares, mas são incapazes de se reproduzirem por si mesmos. Eles são reproduzidos pelo parasitismo da maquinaria celular que eles invadem e da qual se apropriam. Portanto, a célula é a unidade estrutural e funcional fundamental dos seres vivos, da mesma forma como o átomo é a unidade fundamental das estruturas químicas. Se por alguma razão a organização celular é destruída, a função da célula também é alterada. A maioria dos organismos vivos são células unicelulares. Outros organismos, como nós próprios, são constituídos por vastas cidades multicelulares, nas quais grupos de células realizam funções especializadas e estão ligados por intrigados sistemas de comunicação. Origem e evolução celular. As primeiras células surgiram na Terra há cerca de 4 bilhões de anos, após uma evolução química que formou moléculas orgânicas a partir de compostos como metano e amônia. Com a seleção natural, grandes moléculas, como os ácidos nucleicos e proteínas, começaram a se organizar em coacervados, possibilitando a reprodução e a formação das primeiras células. Células autotróficas, semelhantes a cianobactérias, surgiram e iniciaram a fotossíntese, liberando oxigênio e permitindo o desenvolvimento de células aeróbicas e a formação da camada de ozônio. A identidade celular se consolidou com a formação da membrana plasmática, e a evolução das células eucariontes trouxe um sistema de endomembranas, aumentando a especialização e eficiência metabólica. As organelas, como mitocôndrias e cloroplastos, provavelmente se originaram de bactérias que foram fagocitadas, formando um relacionamento simbiótico com as células eucariontes. Essas primeiras células eram aquáticas, procariontes, anaeróbicas, heterotróficas e assexuadas. A evolução por endossimbiose foi vantajosa e favorecida pela seleção natural. Teoria sobre a origem da vida. Teoria celular. A teoria celular afirma que todos os organismos são compostos por células, que a célula é a unidade básica da vida e que todas as células se originam de outras células. Essa teoria unificou o entendimento sobre a estrutura e a função dos seres vivos. Teoria endossimbiótica. A teoria endossimbiótica propõe que organelas essenciais das células eucarióticas, como mitocôndrias e cloroplastos, têm uma origem procariótica. Segundo essa hipótese, essas organelas teriam surgido a partir de células procarióticas que foram englobadas por outras células, formando uma relação simbiótica. Esse processo é considerado um marco na evolução celular, pois deu origem às células eucarióticas complexas a partir de organismos mais simples. Evolução celular através da seleção natural. Assim como os organismos multicelulares evoluem por meio da seleção natural, as células também passaram por um processo semelhante.
As células que apresentaram adaptações vantajosas em seu ambiente foram favorecidas, levando a evolução celular ao longo do tempo, com o surgimento de diferentes estruturas e mecanismos para o melhor funcionamento. Além desses, podemos falar sobre mais algumas teorias, como a abiogênese e hipótese sobre a origem da vida. A abiogênese é a teoria que propõe que a vida surgiu de matéria inanimada. Várias hipóteses tentam explicar isso, como a da sopa primordial, que sugere que compostos orgânicos simples se formaram em um ambiente primitivo e evoluíram para as primeiras células. Outra hipótese considera fontes hidrotermais, como locais onde reações químicas essenciais para a origem da vida ocorreram. Hipótese da panspermia. Essa teoria sugere que a vida na Terra pode ter tido uma origem extraterrestre, sendo trazida por meteoritos ou cometas, que carregavam organismos microscópicos ou moléculas precursoras da vida. Embora não explique a origem das células em si, levanta a possibilidade de que a vida já existisse em algum outro lugar no universo antes de chegar ao nosso planeta. Formação de protobiontes. Protobiontes são considerados estruturas precursoras das células, formadas a partir de moléculas orgânicas envoltas por uma membrana primitiva. Esses agregados moleculares poderiam ter realizado processos bioquímicos simples e, ao longo do tempo, evoluído para células verdadeiras. A formação de protobiontes é vista como um passo-chave na transição da química pré-biótica para a biologia. Evolução de metabolismo celular. A evolução do metabolismo celular foi fundamental, começando com células que utilizavam fermentação anaeróbica em uma atmosfera sem oxigênio. Com a fotossíntese das cianobactérias, o oxigênio aumentou, permitindo o desenvolvimento da respiração aeróbica e o surgimento de formas de vida mais complexas. Fotossíntese e respiração aeróbica. A evolução da fotossíntese, iniciada por organismos como as cianobactérias, liberou oxigênio na atmosfera primitiva, antes composta por metano, amônio e vapor d'água. Esse aumento de oxigênio permitiu o desenvolvimento da respiração aeróbica, mais eficiente na produção de energia, possibilitando o crescimento em complexidade dos organismos e o surgimento de células eucarióticas multicelulares. Evolução de organismos multicelulares. A partir das primeiras células eucarióticas, houve uma evolução para organismos multicelulares, onde diferentes células começaram a se especializar em funções específicas, resultando em maior complexidade biológica. A evolução de células com organelas especializadas, como o núcleo e as mitocôndrias, possibilitou a criação de seres mais organizados, aumentando a diversidade biológica. Classificação dos seres vivos. A classificação moderna dos seres vivos compreende 5 reinos. Monera, formado pelas bactérias e cianobactérias. Protista, compreende os protozoários e alguns grupos de algas. Fungi, compreende todos os fungos. Plantae, inclui as algas clorofícias, rodofícias e os vegetais superiores. Animale, inclui todos os animais. Classificação taxonômica. A taxonomia organiza os organismos em categorias hierárquicas: domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Isso ajuda a compreender a diversidade da vida e a relação evolutiva entre diferentes organismos. Características gerais das células. Os organismos vivos podem ser classificados, de acordo com as estruturas internas das células, em 2 grupos: procariontes e eucariontes. As células procariontes geralmente são menores e mais simples do que as eucariontes, não possuem núcleo e seus genomas são menos complexos. Os procariontes, cujo DNA não está separado do citoplasma por membrana, e os eucariontes, com DNA contido em um compartimento limitado por uma membrana. Organização geral das células procariontes. As bactérias são micro-organismos unicelulares, sem núcleo definido e medindo entre 0,5 a 1 micrômetro. Elas se reproduzem rapidamente, por cisparidade, e habitam diversos ambientes. Podem ser fototróficas, usando a luz, ou quimiotróficas, usando compostos químicos, e precisam de nutrientes como nitrogênio e fósforo. Classificam-se em aeróbicas, anaeróbicas e anaeróbicas facultativas. Estruturalmente, são cocos, esféricas, bacilos, bastonetes, vibriões, vírgula e espirilos espiraladas. Organização geral das células eucariontes. As células eucariontes são significativamente maiores que as procariontes, com um volume celular até 1000 vezes maior.
Elas têm uma estrutura interna complexa, composta principalmente por duas partes: o núcleo, envolto por uma membrana nuclear, e o citoplasma, que é delimitado pela membrana plasmática. No citoplasma, encontram-se organelas membranosas como retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos, peroxissomos, cloroplastos e mitocôndrias. Esses sistemas de endomembranas criam compartimentos que separam diferentes processos metabólicos. Entre as organelas, há a matriz citoplasmática, o citossol, e o citoesqueleto, que mantém a forma da célula e possibilita movimentos. Você sabe o que são neurônios? Os neurônios são células do sistema nervoso que são responsáveis pela transmissão de impulsos elétricos. Eles fazem essa comunicação através da sinapse, que é a liberação de neurotransmissores que são responsáveis pela passagem de informações. O neurônio típico tem 3 partes. A primeira é o corpo celular, que é onde fica o núcleo e a maior parte do citoplasma. O segundo são os dendritos, que é onde ele recebe as informações de outros neurônios. E o terceiro é o axônio, que é onde ele passa a informação para outros neurônios ou outras células. Agora, os tipos de neurônios. O primeiro é o neurônio sensitivo, que é o que capta as sensações que estão no ambiente. O segundo é os neurônios motores, que são os que pegam as informações do nosso cérebro e levam para os nossos músculos. E o terceiro são os interneurônios, que captam as informações de um neurônio para o outro dentro do nosso sistema nervoso central. Os neurônios têm um fenômeno chamado plasticidade neural, que ela é a função do cérebro de se reorganizar para formar outras conexões com neurônios. Isso é fundamental no aprendizado, na criação de memórias e também na recuperações pós-lesões no cérebro. Os nossos neurônios também não estão livres de doenças. Na verdade, várias doenças acontecem pelo mau funcionamento deles, como, por exemplo, Alzheimer e Parkinson. Essas doenças afetam a comunicação entre os neurônios, o que pode gerar déficits cognitivos e motores. Com isso tudo, nós podemos entender qual é a importância dos neurônios. Eles nos fazem sentir tudo que está em nossa volta e poder nos comunicar, nos mexer e até pensar.